A ovinocultura engloba diferentes etapas de produção e formas de manejo dos animais. De modo geral, o objetivo de todo ovinocultor é obter lucro com a sua criação, mas isso não significa que todos precisam fazer as mesmas coisas do mesmo jeito. Há produtores que criam as ovelhas, produzem os cordeiros, terminam e comercializam para abate. Outros vendem os cordeiros para a terminação. Há os que fazem somente a terminação, e dentro desses sistemas de criação também existem formas distintas de manejo e alimentação. Temos criações feitas somente em campo nativo, outras que trabalham com algum tipo de suplementação, e também aquelas em que os animais são alimentados exclusivamente no coxo. Cada tipo e forma de criação tem suas características, peculiaridades e observações. E é sobre isso que falaremos hoje, no 9º episódio sobre sistemas de criação. Eu me chamo Vanessa e aqui comigo está o Ney. Sejam todos bem-vindos e não deixem de nos acompanhar também nas redes sociais. Estamos no YouTube, Instagram e Facebook como Mais Ovinos. Na ovinocultura, os sistemas de produções envolvem a cria, a terminação e o ciclo completo. Essas são 3 formas distintas de produzir e nós vamos entender um pouquinho mais sobre cada uma. A cria é a etapa da reprodução, onde o principal objetivo é produzir cordeiros. Nessa etapa se encaixa o produtor que tem as matrizes, que passa por todo o processo de organização da estação de monta, os nascimentos dos cordeiros, até o processo de desmame, quando esses cordeiros então vão ser comercializados. Depois nós temos a terminação, onde o foco é comprar os animais magros e fazer com que esses animais atinjam o ponto ideal para abate, com peso, condição corporal e acabamento de carcaça que a indústria e o consumidor exigem. A terminação é mais eficiente com animais jovens, onde vai adquirir esses animais as propriedades de cria, mas também pode adquirir e trabalhar com animais adultos. Então, como falamos, existem as propriedades que fazem somente a cria e vendem seus animais para outras propriedades. Existem essas terminações que compram essas crias, mas também trabalham com animais adultos. E existe o produtor que faz todas as etapas. Essas se chamam ciclo completo. Ele vai ter as matrizes, vai trabalhar a reprodução, o nascimento, vai criar os cordeiros, vai fazer o desmame e depois ainda vai terminar esses animais para aí poder comercializar com os frigoríficos. Para quem é da bovinocultura de corte, deve estar pensando, mas e a recria? Porque a bovinocultura tem a cria, a recria, a terminação e o ciclo completo, ou seja, um sistema a mais. Na recria, os animais desmamados recebem condições para se tornarem produtivos. É uma etapa a mais do ciclo de vida que a ovinocultura não tem. Esse é um diferencial produtivo muito importante da ovinocultura, esse ciclo rápido que ela tem. Uma cordeira, se bem criada, com um manejo nutricional adequado, por volta de 8 meses tem condições fisiológicas de desenvolver uma gestação sem causar qualquer prejuízo na sua vida produtiva. Mas quando não damos condições para essa cordeira ser produtiva no seu primeiro ano, até a próxima estação de monta chegar, ela vai estar com aproximadamente 15 a 18 meses. E aí já vai ser um animal adulto com todas as condições, e nós diríamos até a obrigação de ser produtiva, de emprenhar e de gerar um cordeiro. Agora que as etapas da criação, cria, terminação e ciclo completo estão entendidas, partimos para os regimes alimentares e de criação. Eles também são 3. Com base no regime alimentar e na forma de criação, nós podemos classificar os sistemas em extensivo, semi-intensivo ou intensivo. A criação extensiva é aquela que é realizada totalmente a campo, no campo nativo. Esse sistema tem como característica um baixo investimento, baixos valores gastos com a alimentação. O habitat, o ambiente em que o animal vive, é aberto. Grandes áreas de campo, onde ele buscará sua alimentação através do pastejo, na forma mais semelhante à sua origem, sua natureza. Mas, claro, com as interferências humanas nos manejos sanitários, reprodutivos e organizacionais. Na outra ponta, temos a criação intensiva, que é caracterizada por alto investimento. A alimentação dos animais é fornecida manualmente no coxo, seja as pastagens volumosas ou as rações, sejam elas compradas ou produzidas.
Mas aí já estamos falando do uso de grãos, como milho, trigo e soja, balanceados com outros produtos. E, obviamente, aqui estamos falando de um gasto muito maior. Muito mais insumos adquiridos, necessidade maior de mão de obra, que deverá ser compensada pela alta capacidade de conversão alimentar dos animais, e o ciclo rápido até a terminação. E eu falo terminação porque criação intensiva tem relação direta com o confinamento. É onde é possível ter viabilidade econômica com a técnica. Compra-se o animal magro, se faz uma adaptação alimentar para a introdução da ração e ao redor de 40 dias esses animais saem para ser abatidos. Um ciclo bem rápido. No meio das criações extensiva e intensiva, existe a criação semi-intensiva. Nesse caso, temos a base similar à da criação extensiva, animais criados no campo, pastejando, mas que em alguns momentos estratégicos haverá uma complementação nutricional, que pode vir através de rações, como as do creep feeding para os cordeiros, um flushing nutricional pré-acasalamento, ou através de pastagens cultivadas ou melhoradas. A diferença para o sistema extensivo são esses investimentos pontuais em busca de um retorno maior. Aqui, alguns autores correlacionam também as instalações, onde o sistema extensivo teria estruturas mais simples, indo até o intensivo, onde as instalações são melhores. E na prática, é geralmente o que acontece, embora, obviamente, existam criações extensivas com ótimas instalações e criações intensivas nem sempre adequadas. Entendendo então as etapas da criação, a cria, o ciclo completo e a terminação, e os sistemas alimentares, extensivo, semi-intensivo e intensivo, agora a gente pode encaixar como os diferentes produtores praticam suas atividades. E essa é uma característica da ovinocultura. Temos muitos criadores com perfis diferentes. Temos, por exemplo, criadores que têm na atividade um hobby, sem qualquer interesse financeiro. Temos as criações de subsistências, que citamos no episódio passado, produtores que criam seus animais apenas como fonte de alimento, e nesse caso normalmente são áreas bem pequenas, onde comportam poucos animais. Temos ainda pequenos ou microprodutores, e aqui a gente está falando dessa classificação pela área de campo, onde então terão poucos animais pastejando, ou para ter mais animais haverá a necessidade de criar algum tipo de suplementação, e as áreas de rebanho vão aumentando de tamanho até os produtores maiores. Temos que citar ainda os criatórios de genética, as cabanhas, locais onde são criados os animais com origem zootécnica confirmada, que teriam como objetivo produzir animais melhoradores com características desejáveis para serem disseminadas pelos demais criadores dos rebanhos. Em geral, os criadores de genética criam seus animais de maneira semi-intensiva até intensiva, para oferecer a melhor nutrição e o animal poder expressar seu potencial. Sobre cabanhas teremos um encontro para debater de uma forma mais aprofundada, mas a ovinocultura tem um longo caminho na questão de melhoramento genético. Para isso, precisamos desafiar os nossos reprodutores e buscar produtividade, e não apenas padrão racial e características visuais, como ainda vemos muito em 2022. Agora vamos fazer algumas ponderações, alguns comentários sobre os pontos que citamos no episódio de hoje. Sempre que falamos em criação semi-intensiva e intensiva, precisamos ponderar o custo-benefício que o investimento irá trazer, e se ele é compensatório ou não. Aumento de custos deveria, mas nem sempre acontece, gerar aumento de produtividade. Porém, se a produtividade nem sempre aumenta, o custo sim. Esse sempre acaba aumentando com os investimentos, e por isso a importância da avaliação dos indicadores zootécnicos e dos indicadores financeiros. Produtores com pouca área de campo disponível estarão sempre em um dilema: ter menos animais e, nesse caso, ter uma escala de produção pequena, o que pode dificultar a comercialização pela logística e etc. Ou, para aumentar seu número de animais, precisa fazer uso de insumos. E aí vem o gasto com alimentação, que aumenta os riscos da atividade e vão pressionar as margens, podendo até inviabilizar a atividade. Ovinos são animais que transformam pasto em carne e lã.
O sistema economicamente mais favorável é com a base alimentar sendo sobre pastos. Fugir disso e começar a usar farelos, grãos, suplementos para um sistema de cria ou de ciclo completo é muito delicado. É preciso calcular exatamente de onde virá essa comida e qual é o custo que ela trará sobre o sistema. Esses custos com alimentação, quem faz confinamento tem na ponta do lápis, porque sabe a importância dele para manter ou para tirar um produtor da atividade. Então, muito cuidado com os custos de produção. Faça sempre a tua conta para ter a viabilidade econômica do teu negócio. Não adianta ter todo o trabalho de produzir e deixar de ter lucro, e nem tampouco adianta se queixar que o mercado não está pagando ou está pagando pouco e que seus custos são muito altos. O mercado a gente já conhece, os custos de produção nós temos que ter eles previstos para ver se estão dentro da nossa capacidade, e a gente sempre tem que estar em busca do melhor da nossa capacidade produtiva. Mas antes de qualquer coisa, fazer a viabilidade econômica para ver se o negócio compensa ou não. Na região da fronteira oeste e Campanha, que é onde estão 70% dos ovinos do Rio Grande do Sul, o sistema de criação predominante é o extensivo. Animais criados a campo, principalmente campo nativo. Aqui temos a característica de baixíssimo investimento e muitas vezes associado a baixos cuidados. E lógico que o resultado produtivo e econômico vai ficar comprometido. Mas aí é a culpa do produtor e não da ovelha. É possível melhorar muito os nossos resultados com técnicas e cuidados que sequer possuem custos, como elaborar um simples calendário anual para antecipar as atividades. E para aqueles produtores que já possuem bons índices, uma possibilidade para melhorar ainda mais é semi-intensificar. Ou seja, em momentos chaves da produção, a gente faz algum tipo de benefício que vai melhorar nossos índices. A gente citou antes o Creep Feed, que é um coxo privativo só para cordeiro ter acesso, e nós citamos também o Flush, que é uma melhora nutricional que a gente faz para as matrizes pré-encarneiramento, para aumentar os índices de fertilidade e prolificidade. Técnicas essas que até possuem um custo, mas se bem aplicadas, pode ter uma relação custo-benefício interessante, mas claro, sempre avaliando caso a caso. Depois de tudo que falamos até aqui, das etapas da criação, do regime alimentar, dos diferentes tipos de criadores, alguém pode estar se perguntando: então qual é o melhor sistema de produção? A resposta é a mesma de sempre, vai depender da realidade de cada propriedade. O importante é que a atividade seja rentável, traga retorno financeiro para o produtor. Como falamos, conforme intensificamos o sistema, também aumentamos os custos e a conta fica cada vez mais justa. Então, antes de qualquer coisa, precisamos fazer a conta do que a nossa realidade comporta e do que é viável ou não dentro do nosso sistema. Bom, pessoal, esse foi o nosso 9º episódio sobre sistemas de criação. Esperamos que tenha sido proveitoso. Como sempre, não deixem de interagir conosco. Contem a experiência de vocês de acordo com os seus sistemas de criação. E acompanhem as nossas redes sociais, que terão mais conteúdo sobre esse assunto. Estamos no YouTube, Instagram e Facebook como Mais Ovinos. O nosso próximo encontro é no domingo que vem para falar sobre recursos humanos. Esperamos vocês. Até lá!